Minha cunhada queria usar minha casa para o chá de bebê, mas antes dos convidados chegarem, me pediu para sair, pois seria só para familiares próximos. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Tenho 32 anos e sou casada há 3 anos. Meu marido, de 35 anos, e eu estamos juntos há 5. Ele mora fora por causa do trabalho e volta para casa nos finais de semana. Compramos nossa casa há alguns meses, justo antes de ele ir embora. É um lugar muito bonito e perto da casa dos meus pais, o que facilita as visitas. A arquitetura é linda e a casa é bem espaçosa, o que gosto, pois, embora eu viva sozinha, aqui adoro a sensação de espaço. É uma casa linda, em um bairro ótimo, e eu gosto de morar aqui. Quando organizei a festa de inauguração, recebi muitos elogios, especialmente de minha cunhada Carrie, de 32 anos. Ela parecia ser a que mais gostava da casa, pois não parava de elogiá-la. Não somos muito próximas, mas sempre tivemos um bom relacionamento. Algumas semanas atrás, ela me pediu para organizar o chá de bebê em minha casa, e eu aceitei sem hesitar. Embora não sejamos íntimas, havia algumas razões para eu aceitar. Primeiro, ela estava grávida e eu não queria recusar. Além disso, passava muito tempo sozinha em casa, então achei que seria bom conhecer novas pessoas e mudar de cenário. Até tirei um dia de folga para isso. A razão foi que ela insistiu que queria fazer o evento na minha casa porque não queria gastar muito dinheiro alugando um lugar, especialmente com uma casa tão bonita como a minha. A casa dela era bonita, mas não tão grande nem tão bonita quanto a minha. Talvez a adulação tenha funcionado em mim, porque não consegui recusar. E para ser honesta, não tinha motivo para dizer não, pois ela sempre foi gentil comigo. Então, aceitei. Não fazia ideia do que estava por vir. Durante o planejamento, ela não deu sinais de que eu não fosse bem-vinda no evento. Eu estava envolvida em cada detalhe, desde o cardápio até as decorações, e estava realmente ansiosa para o evento. Pensei que isso nos ajudaria a nos aproximar ainda mais. No entanto, no último minuto, fiquei em choque. No dia do evento, ajudei os decoradores a preparar o local cerca de 1 hora antes dos convidados chegarem. Aproximadamente 45 minutos antes de começar, Carrie apareceu e me agradeceu por tudo. Ela estava agindo normalmente e falando comigo como se fôssemos amigas. No entanto, 15 minutos antes de os convidados começarem a chegar, ela me perguntou onde eu passaria as próximas horas. Fiquei confusa e, na hora, achei que ela estivesse brincando, porque a festa estava sendo na minha casa. Assumi que ficaria lá e até me vesti para isso e comprei um presente. Então, perguntei se ela estava brincando, e ela, com uma cara muito séria, me disse que não. Ela me deu alguns argumentos válidos que eu não tinha considerado, pois estava ocupada ajudando-a. Carrie me disse que não tinha recebido convite e nem estava na lista de convidados. Honestamente, eu não havia notado isso. Simplesmente não me importei, pois achei que fosse óbvio que seria convidada, já que ajudei a planejar o evento e até deixei ela fazer a festa em minha casa sem precisar pagar por um lugar. Acho que qualquer pessoa no meu lugar teria assumido o mesmo, e nossa relação não era ruim, então por que eu pensaria que não faria parte do evento? Eu disse isso a ela e ela me pediu desculpas pelo mal-entendido, mas explicou que pensou que eu estava ajudando em um sentido profissional, o que não fazia sentido, pois minha profissão não é organizadora de festas, mas bancária. Não entendi o motivo disso. De qualquer forma, fiquei muito irritada e acho que isso ficou evidente no meu rosto. Depois de um tempo, ela disse que não queria discutir, porque este não era o momento para brigas insignificantes e que não queria se estressar, já que também estava grávida. Então, me pediu para sair, pois o evento era apenas para familiares próximos e amigos íntimos, com um número muito restrito de pessoas, e ela queria algo pequeno e íntimo. Infelizmente, eu não me encaixava nesse grupo, e então me pediu para sair. Eu não queria fazer um escândalo, e como a discussão já me irritava, saí do local e decidi ligar para meu marido imediatamente, para reclamar do que a irmã dele acabara de fazer. Eu estava no pátio, sem saber para onde ir. Tentei ligar para meu marido, mas ele estava ocupado com o trabalho e não pôde atender. Eu estava realmente brava, e então decidi fazer algo um pouco diferente. Liguei para o marido de Carrie, Jim, que tem 33 anos e está com ela há 4 anos, sendo casado há 2. Não interajo muito com ele, mas é uma pessoa tranquila e reservada. Depois do incidente, quando Carrie me mandou sair de minha própria casa, fiquei muito brava e decidi desabafar com ele. Ele me ouviu sem dizer nada por um tempo e depois de eu terminar de falar, pedi desculpas por contar tudo, mas disse que estava muito decepcionada com o tratamento que estava recebendo.
Como eu não podia falar com ela, pois estava grávida, e não queria estressá-la, resolvi contar a ele para ver se ele conversava com ela depois e a fazia perceber a situação. Ele pediu desculpas em nome dela, o que me acalmou um pouco. Então, ele disse que eu não precisava sair de casa, porque isso seria ridículo e que ele viria em alguns minutos para resolver. Ele me pediu para esperar até lá, porque não queria que houvesse mais discussões entre nós e que isso piorasse as coisas. Achei razoável, esperei 15 minutos e antes dos primeiros convidados chegarem, Jim apareceu na minha casa. Carrie ficou bem surpresa ao vê-lo. Assim que ele tocou a campainha e entrei, os três estávamos na sala de estar. E Jim me disse que eu, obviamente, podia ficar na festa de chá de bebê e que não precisava sair. Carrie tentou protestar, mas ele a olhou com raiva e ela ficou em silêncio. Depois disso, ela me olhou com raiva o tempo todo que ficamos lá, e eu decidi que nunca mais interagiria com ela. Até pensei em cancelar o chá de bebê, mas acabei não fazendo isso, pois eu tinha me dedicado muito ao planejamento. Eu não queria que isso fosse desperdiçado. Além disso, depois que Jim chegou, eu não tive coragem de fazer isso, nem senti que fosse necessário. Então, decidi que deixaria a noite seguir seu curso e, após a festa, simplesmente pararia de falar com Carrie. Mantive minha graça e dignidade, mas não posso dizer o mesmo dela. Depois que tudo terminou, Jim novamente se desculpou, enquanto Carrie sequer olhava para mim. Ele também se desculpou pela atitude dela, pois estava recebendo muito desprezo dela por achar que eu não deveria estar ali. Foi frustrante, mas pelo menos a pesadelo acabou. Após a festa, liguei para meu marido e contei tudo. Ele ficou indignado e queria falar com sua irmã, mas eu pedi para ele não fazer isso naquela noite, pois só pioraria as coisas e causaria mais discussões. Eu só queria um pouco de paz, mas, pelo visto, isso não estava nos meus planos, pelo menos não por enquanto. Na manhã seguinte, meus sogros me ligaram extremamente bravos. Me disseram que Carrie e Jim brigaram muito depois da festa. E agora, Jim havia decidido ir embora e se recusava a falar com Carrie ou com qualquer outra pessoa da família, incluindo meus sogros. Isso era inesperado, pois Jim sempre teve uma boa relação com eles, já que eram velhos amigos dos pais dele. Mas agora, depois da briga, toda a família os bloqueou nas redes sociais. Eu não entendia como eu estava envolvida nisso, mas meus sogros e Carrie pareciam achar que, se eu tivesse me calado e feito o que Carrie me pediu, essa situação não teria acontecido. Achei isso indignante, porque era óbvio que a culpa era de Carrie, não minha. Então, acabei perdendo a paciência e disse a eles que não aceitaria isso, porque sabia muito bem que não era minha culpa. Foi Carrie quem foi ingrata comigo, pois eu permiti generosamente que ela organizasse a festa na minha casa sem custo algum. Mas, em vez de respeitar isso e a relação que temos, ela decidiu me humilhar dizendo que eu não poderia participar de um evento que estava sendo realizado na minha própria casa e me pediu para sair porque achava que eu não era suficientemente próxima da família. Eu também disse que, se meu marido estivesse presente, ela não teria se atrevido a fazer isso. Não me arrependi de contar ao marido dela o que ela tentou fazer, pois ele era a única pessoa sensata na situação. Se ele tivesse decidido que já tinha ouvido o suficiente e queria ir embora, eu confiava no julgamento dele. Então, eu não tentaria consertar a situação, porque não achava que tivesse feito nada de errado e também não achava que Jim tivesse feito algo errado. Se ele quisesse se divorciar, teria meu apoio. Não falaria com ele nem me retrataria. Se meus sogros me chamassem para pedir que resolvesse isso, eles se decepcionariam, porque eu não faria nada disso. Depois de dizer isso, desliguei o telefone. Desde então, não falamos mais, mas eles estão tentando muito para que eu os responda. Já se passaram 2 dias e, embora eu ainda não os tenha bloqueado, estou considerando fazer isso, pois continuam insistindo que qualquer problema entre Carrie e eu deveria ser resolvido só entre nós. Não tinha motivo para envolvê-lo nisso. Não entendo de onde isso vem, pois mesmo que fosse entre Carrie e eu, foi minha decisão contar ao marido dela, já que ele também é da família e pensei que deveria saber. Não acho que fiz nada de errado, já que ela estava agindo mal comigo. Eu achava que ele merecia saber como ela estava se comportando, porque sabia que ele era uma pessoa racional e tomaria uma atitude. Eles estão fazendo de tudo para manipular os fatos e me fazer sentir culpada, mas não me sinto mal em absoluto, pelo que está acontecendo com ela. Continuam repetindo que, agora, por minha decisão, o filho dela pode crescer sem uma figura paterna na vida. Sinceramente, acho um pouco exagerado, mas é assim que estão apresentando a situação. Nem sei o que dizer sobre isso. A única razão pela qual ainda não os bloqueei é pela forma como estão dizendo as coisas, o que me fez começar a duvidar de mim mesma.
Meu marido não acredita que eu tenha feito algo de errado e me disse que tentará falar com os pais dele para que eles entendam que isso não foi culpa minha, mas de Carrie. Eles deveriam falar com ela sobre o comportamento dela, ao invés de tentar me atacar. Neste momento, não sei como lidar com a situação. Não me sinto arrependida, mas considerando como estão agindo agora, não acho que isso vá acabar tão cedo. Só quero que termine. Além disso, não entendo o que levou Carrie a agir assim, então não tenho respostas. Já se passou quase uma semana desde a festa de chá de bebê. Carrie e Jim estão se divorciando, e agora é oficial. Ela ainda não se pronunciou publicamente, mas ele fez o anúncio nas redes sociais, então é uma grande notícia. Não imaginei que isso aconteceria tão rápido, mas pelo que sei, ele já entrou com o pedido e os procedimentos vão começar em breve. Eles estão morando separados desde que Jim se mudou de volta para os pais. Eu consegui falar com ele, embora não achasse que fosse apropriado após tudo o que aconteceu, porque me sentia um pouco culpada. Depois de conversar com meu marido, ele achou que alguém da nossa família deveria se comunicar com ele, já que ele e eu éramos as únicas pessoas que não tínhamos sido bloqueadas. Então isso significava que as portas estavam abertas, caso quiséssemos falar com ele. Decidi então entrar em contato com Jim. Pedi desculpas pelo que estava acontecendo, mas soou mais como se eu estivesse sentindo pena pela situação como um todo. Mesmo assim, acho que ele percebeu que eu me sentia culpada e disse que eu não precisava me culpar nem me punir por isso. Ele disse que já estava no limite há bastante tempo. Depois de hesitar muito, enviei uma mensagem para ele perguntando o que estava acontecendo, porque sentia que também merecia algumas respostas. E, uau, eu recebi todas as respostas que estava buscando. Falamos por telefone e eu disse que queria saber mais sobre a situação, porque sentia que também merecia algumas explicações. Não tinha ideia do porquê Carrie não queria que eu estivesse na festa de chá de bebê. Até onde eu sabia, ela tinha dado uma razão para isso, dizendo que só queria que a família mais próxima estivesse presente. No entanto, ao mesmo tempo, ela convidou várias pessoas que, pelo que eu sabia, não eram tão próximas dela. Eu tinha visto a lista de convidados e sabia que muita gente estaria lá. Não fazia sentido eu não ser uma dessas pessoas, já que não tinha nenhum motivo para não ser. Jim me contou que a verdadeira razão de Carrie não querer que eu estivesse na festa era porque ela esperava que uma amiga dela, com quem estava tentando impressionar desesperadamente, fosse. Essa amiga casou-se com uma família rica e agora que Carrie planejava começar seu próprio negócio logo após o nascimento do bebê, ela queria convencer o marido da amiga a investir nele. Para isso, Carrie estava fazendo de tudo para impressionar essa mulher. E para isso, organizou o chá de bebê na minha casa, planejando dizer a todos que a casa era dela. Obviamente, isso não seria possível. Então ela queria que eu saísse, mas eu resisti. E ela não esperava isso. Felizmente, a amiga dela ficou doente no dia e não pôde comparecer ao evento. Isso não a isentou do fato de que ela tentou ser astuta. Quando chegaram em casa, Jim a confrontou sobre o que ela havia dito. E ela explicou que queria que eu ficasse fora do evento para impressionar a amiga, sem querer reconhecer que a casa não era dela, e agindo como se tudo fosse normal, tentando fingir uma vida que na verdade não tinha, só para impressionar alguém com quem estudou. Jim disse que isso não era certo e que ela precisava se desculpar comigo, pois eu havia sido generosa e ela me humilhou. Mas ela se recusou a admitir que estava errada e brigou com ele. Eles têm enfrentado muitos problemas devido a esse comportamento pretensioso, e aparentemente não era a primeira vez que ela tentava ser alguém que não era. Segundo Jim, eles vinham tendo esses problemas desde o casamento, pois algo a afetou, e desde então ela começou a viver além das suas possibilidades, tentando mostrar aos outros que eram ricos e levavam uma vida luxuosa, apenas para impressionar pessoas que não importavam. Alguns amigos dela fizeram comentários estranhos sobre os preparativos do casamento, o que a incomodou bastante. No entanto, ela é adulta e não deveria ser tão mesquinha. Ela deveria simplesmente ter se afastado desses amigos, pois não são amigos verdadeiros e só zombam de seu estilo de vida e do que ela pode pagar. Além disso, nem eles nem Jim estavam vivendo na miséria. Tinham uma vida normal. Talvez não pudessem se dar ao luxo de coisas extravagantes, mas ainda assim estavam bem. Jim é corretor de imóveis e Carrie trabalha em uma empresa de marketing, mas pretende abrir o próprio negócio após o nascimento do bebê. Isso só reforça o motivo para ela economizar dinheiro ao invés de gastá-lo. Eles não são ricos, mas isso é completamente aceitável e não acho que seja problema de ninguém. Carrie não precisa impressionar ninguém.
Jim tentou explicar essas coisas várias vezes, mas isso nunca fez diferença para ela. Ela continuou tentando impressionar as pessoas ao seu redor, o que causou muitos problemas entre eles nos últimos anos. Jim sempre deixou passar porque a amava muito, mas nos últimos meses estava se tornando cada vez mais difícil ignorar essas atitudes, especialmente porque agora tinham que pensar no futuro do filho. Não seria mais possível se ela continuasse gastando dinheiro como se fosse irrelevante, ainda mais considerando a situação financeira deles. Ela continuava comprando coisas sem sequer perguntar a ele, e ele estava cansado disso. Eles estavam brigando com muita frequência por coisas como essa, e após a festa, a situação se intensificou. Jim decidiu que não aguentava mais e decidiu ir embora. Ele me disse que, mesmo se eu não o tivesse chamado naquele dia, pela velocidade com que as coisas estavam indo no casamento deles, talvez ele tivesse tomado essa decisão mais cedo ou mais tarde. Então, eu não precisava me sentir mal pelo que fiz. Também conversei com meu marido sobre isso, e ele disse que, embora lamentasse que tudo isso estivesse acontecendo com Carrie, não achava que fosse injustificado de nenhuma maneira. Não conhecíamos bem Jim, mas sabíamos que ele havia sido um bom marido para Carrie até agora. E se ele tomou a decisão de ir embora, estou certa de que ele pensou muito sobre isso. Também sinto pena de Carrie, porque sei que isso não pode ser fácil de lidar enquanto ela está grávida, mas, honestamente, ela provocou tudo isso. Não sei que tipo de mulher adulta se preocupa com o que algumas amigas irrelevantes, fofoqueiras e fúteis pensam sobre seu estilo de vida. Ela está na casa dos 30 anos, acho que deveria deixar essas coisas da escola secundária para trás. Vou esperar para que eles possam conversar e resolver entre eles, mas pelo bem de Jim, espero que possam passar algum tempo separados e decidir o que querem fazer. De qualquer forma, não vou me envolver em tudo isso e vou fazer o meu melhor para me manter afastada dessas pessoas por enquanto, porque acho que elas têm muito o que lidar no momento. Vou bloquear tanto Carrie quanto meus sogros, porque não acho que tenha mais nada a dizer a eles agora. Espero que eles possam resolver as coisas e talvez o divórcio seja cancelado ou talvez não. Não sei o que vai acontecer com eles, porque como mencionei antes, Jim anunciou o divórcio, mas enquanto conversávamos, ainda parecia muito irritado com as coisas, e tive a sensação de que talvez ele quisesse consertar as coisas com ela e dar uma chance ao casamento, mas ela estava sendo tão teimosa que ele estava achando difícil fazer isso. Agora, isso pode ser uma opinião controversa, mas acho que pelo menos deveriam tentar resolver as coisas e talvez ela devesse ir à terapia ou algo assim, porque não é normal agir dessa maneira nos 30 anos tentando impressionar pessoas que nem importam. Tudo o que eu sei é que gostaria que as coisas dessem certo pelo bem do filho deles. Crescer como filho de pais divorciados nunca é fácil, e não acho que ela queira isso para meu futuro sobrinho ou sobrinha. Então, pelo bem dele, espero que as coisas funcionem entre os dois. Vou mantê-los informados, mas por enquanto vou me manter afastada de tudo isso e esperar o melhor. Meu marido também vai fazer o mesmo. Nos encontraremos neste fim de semana, porque ele vai voltar para casa, mas desta vez não acho que ele vá visitar os pais. Estou feliz que agora não tenha nada com o que me sentir culpada. Atualização 2. Olá! Meu marido voltou há algumas horas e conversamos. Ele me disse que tem estado em contato com Jim, e os dois têm conversado nos últimos dias. Jim deixou claro que se Carrie se desculpar por tudo e concordar em ir à terapia, ele está disposto a dar uma segunda chance ao casamento. Agora meu marido está tentando comunicar isso à irmã dele, mas até agora não recebeu resposta. Os pais dele disseram que ela está evitando falar com qualquer um no momento, porque está muito irritada e precisa de tempo para si mesma. Acho que todos estão dando o espaço que ela precisa agora. Não sei que decisão ela tomará, mas espero que faça na escolha certa. Na última postagem, algumas pessoas me chamaram de gananciosa por não ajudar Jim e Carrie. Em primeiro lugar, nem sei quantos de vocês chegaram a essa conclusão. Mas deixe-me esclarecer que conquistamos essa casa com muito esforço e não tenho nenhuma obrigação de ajudar a financiar ou resolver os problemas deles. No fim, cada um deve se responsabilizar pelos seus próprios atos. Não fomos nós que colocamos Carrie nessa situação. Com relação à situação deles, não tenho mais nada a dizer, além de esperar que resolvam entre eles. Meu marido está tentando, mas se ela continuar evitando o diálogo, será difícil. O que sabemos é que ele está disposto a tentar salvar o casamento, mas ela precisa se comprometer, pedir desculpas e talvez até considerar a terapia. Não é algo que ele possa forçar. Como mencionei antes, não me sinto culpada e não acho que devemos nos envolver mais nisso. Vamos dar o espaço necessário a todos e ver o que acontece. Se ela realmente quiser salvar o casamento, vai precisar fazer sua parte.
Eu realmente espero que as coisas se resolvam, mas a decisão final é dela. Mas, para surpresa de vocês, eles voltaram. Jim e Carrie estão em uma posição financeira perfeitamente estável, e não acho que gostariam que os tratássemos como se precisassem da nossa caridade. Além disso, meu marido e eu estamos mais ou menos no mesmo nível financeiro que eles, então não entendo por que precisariam da nossa ajuda ou vice-versa. Isso me parece estranho e irrelevante, mas como alguns mencionaram, senti que precisava esclarecer. Alguns de vocês também não apreciaram o fato de que eu disse que queria que resolvessem seus problemas e se reconciliem, porque acham que Jim merece algo melhor. Bem, talvez ele mereça, mas no final das contas, é a escolha dele. Não entendo por que tantos de vocês querem desabafar aqui, me chamar de tudo e chamar Jim de capacho, sem nem ao menos conhecer o tipo de pessoa que ele é. Eles se amam. Apesar dos problemas que estão enfrentando, vão ter um filho juntos, e isso é algo bastante importante. Não podem simplesmente se descartar e seguir com suas vidas dadas as circunstâncias. Então sim, eu espero e continuo esperando que eles resolvam as coisas. Acho que isso é tudo o que tenho a dizer por agora. Atualização 3, já se passaram quase 3 semanas desde a última vez que estive aqui e só queria contar que Jim e Carrie decidiram resolver as coisas e trabalhar nisso. Estou realmente feliz por eles, embora ainda não esteja em bons termos com Carrie. Fiquei sabendo pelo meu marido que eles dois decidiram ir à terapia de casal por alguns meses e ver como as coisas vão. Ainda vão continuar morando separados. E uma vez que o bebê nascer, vão ver como as coisas ficam durante os primeiros meses. Se tudo correr bem, vão morar juntos novamente. Estou feliz por eles. Sei que isso não é o que muitos de vocês queriam, e a maioria realmente queria que Jim deixasse Carrie, mas felizmente para ele, ele vai fazer o que é certo para ele, e todos os outros terão que lidar com isso. Atualização 4. Bom, depois de alguns meses desde a última atualização, estou aqui para dar um final. Acho que Jim e Carrie estão se divorciando. Eles estavam indo à terapia juntos por um tempo, mas isso não funcionou e finalmente decidiram seguir caminhos separados. O bom é que pelo menos tentaram e se perceberam que é melhor não estarem juntos, que assim seja. Como eu disse antes, é a decisão deles. Pelo menos terminaram o relacionamento em bons termos, especialmente porque o bebê já nasceu. Então, acho que vão ser pais separados, mas ao menos vão tentar dar uma boa vida ao filho.